O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: em vosso caminho anunciai, o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Não leveis ouro nem prata, nem dinheiro nos vossos cintos, nem sacola para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem bastão, porque o operário tem direito ao seu sustento. Em qualquer cidade ou povoado onde entrardes, informai-vos para saber quem ali seja digno. Hospedai-vos com ele até a vossa partida. Ao entrardes numa casa, saudai-a. Se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Se ela não for digna, volte para vós a vossa paz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, todos aqui presentes, também todos os que participam desta celebração aí em suas casas. Inclusive temos hoje família dos falecidos de Salvador, na Bahia, e também de Goiânia, participando desta celebração. Quem gostaria de entrar numa loja e ser ignorado? Fica difícil comprar qualquer coisa. É bom ser acolhido. Quem gostaria de ir à casa de um parente que não te acolhe bem? Ou qualquer lugar. Fica difícil voltar ali. Já há pessoas que conhecem você vem e aquela alegria, você é bem acolhido e às vezes nem é parente. É tão bom ser acolhido. Veja que numa loja, quando você entra nela e você é bem acolhido, você acaba comprando alguma coisa, mesmo que não ache o que quer. Fica difícil sair sem comprar alguma coisa. E você vai indicar para outras pessoas, por causa de uma boa acolhida. Hoje nós celebramos a memória de São Barnabé. Vamos dizer, a marca dele é de um homem bom e cheio do Espírito Santo. Foi isso que nós ouvimos nos Atos dos Apóstolos, um homem bom, cheio do Espírito Santo. Mas ele teve uma marca formidável, que foi a de acolher bem as pessoas. Vamos à história dele aqui hoje, do acolhimento. E Jesus está dizendo no Evangelho que aonde vocês chegarem, se forem bem acolhidos,
deseje a paz esteja convosco, esteja nesta casa. E se a pessoa acolher bem, for gente de paz, a paz vai sobre a pessoa que acolheu. Mas se não acolher, a paz volta para vocês. Olha o que Jesus diz. Se forem bem acolhidos, além de trazer a paz a este local, vocês curem os doentes, expulsem os demônios e digam que o reino de Deus está chegando a vocês. O reino dos céus está chegando a vocês. E agora, vamos ver Barnabé. Barnabé era de Jerusalém. Como os apóstolos que formaram a igreja, Cristo formou a sua igreja com os apóstolos e outros discípulos também. Mas cada um foi para um lugar. Pedro ficou o responsável pela igreja, mas em Jerusalém, o responsável pela igreja em Jerusalém era Tiago, chamado irmão do Senhor, porque ele era sobrinho de Maria, era primo de Jesus. Os primos, eles chamam de irmãos. Até hoje, no Oriente, usa a palavra irmãos para os primos. Quem que era o braço direito de Tiago em Jerusalém? Barnabé. Mas a igreja, a comunidade de Jerusalém ficou sabendo que na Ásia Menor havia surgido, com a dispersão dos cristãos, cada um foi para um lugar e foi formando comunidades. Foram pipocando comunidades para todo lado. E chegou a notícia que na Ásia Menor várias comunidades tinham surgido, mas faltava alguém para instruir estas comunidades. A igreja de Jerusalém se reuniu, enviou Barnabé para Antioquia. Fica na Cilícia, era uma região chamada Cilícia, que hoje fica na Turquia. Chama Antáquia, hoje é uma cidade muito próspera. Mas na época, formou-se uma grande comunidade. Barnabé chegou a Antioquia. O apóstolo Paulo tinha saído de Jerusalém antes dele para não ser morto e foi para a terra dele, para a cidade de Tarso, que hoje tem esse mesmo nome. A cidade hoje como Rio Verde, pouco menor. Em Tarso, ele foi pescar, foi ler, porque há um rio que passa por lá. Barnabé foi a Tarso, que também fica na Turquia, onde Paulo nasceu. Turquia de hoje, fica na Cilícia. Chegando a Tarso, olha aqui, uma visita. Porque às vezes as pessoas ficam esperando uma visita. Acolhe bem a visita. Mas às vezes a alegria de uma visita que você faz também é muito importante. Você visitar as pessoas queridas. Quando
Paulo tinha chegado em Jerusalém depois da conversão dele, ninguém queria recebê-lo, não. Ninguém queria dar os endereços da reunião, ninguém queria saber dele, porque ele foi perseguidor da igreja. Mas Barnabé foi quem viu ele pregando na praça e o acolheu. Olha aqui, acolheu Paulo. Apresentou Paulo à comunidade, arriscando a sua reputação. Mas ele fez isso, acolheu, apresentou à comunidade. E os dois foram grandes, mas grandes esteios da Igreja de Cristo. Os dois em Antioquia agora fizeram essa comunidade crescer. Fizeram essa comunidade crescer na fé e na dimensão. Formaram uma grande comunidade. Mas aí vem a notícia. Várias outras regiões da Ásia estavam precisando de alguém para formar as comunidades lá. A igreja reuniu, olha aqui, instruída pelo Espírito Santo, quem que eles enviam? Depois de oração, jejum, penitência, quem que nós vamos enviar? Escolheram Paulo e Barnabé. Nós vimos a lista, né? Fala os doutores, que aqueles que eram os mestres do anúncio em Antioquia, formados ali, entre eles Paulo e Barnabé. Eles foram enviados. Que comunidade, né? Que comunidade essa de Antioquia, que ela se faz missionária, ela tira o que tem melhor de si e envia para formar a igreja de Cristo. Ela não fica querendo só para si, não cai no egoísmo. Envia os dois melhores para anunciar o evangelho, para formar novas comunidades e para instruir as comunidades já existentes. Barnabé e Paulo puseram o pé na estrada. Essa grande primeira viagem dele, Paulo e Barnabé. Depois ele fez outras viagens. E nessas outras tinha Lucas, que escreveu o Evangelho, tinha João Marcos, que escreveu o Evangelho antes de Lucas, tinha também Silas, também o nome de Silas é Silvano, tinha Tito, Timóteo e diversos outros. Chegaram à Grécia, formaram comunidades, como na Grécia, depois foram até Roma. Veja bem, vou dizer uma coisa: quem acolhe bem as pessoas recebe graças e mais graças. Podem ter certeza disso. Busquem o fundamento do que eu estou falando nas Escrituras. Veja que lá no Antigo Testamento, Abraão se desdobrou para acolher 2 viajantes estranhos. Ele ficou tão feliz com a chegada deles, preparou refeição para eles e quando eles saem, o que eles dizem? Sara, tua esposa, ano que vem, quando passarmos aqui de volta, ela estará com o neném nos braços, uma mulher que era estéril. Veja bem o que acontece com a viúva, que acolhe o profeta
em sua casa. Ela mal tinha o que comer e ela dividiu com o profeta, não faltou mais nada para ela. A graça chega e chega em abundância para quem acolhe. E uma das marcas desse apóstolo Barnabé é acolher, gerar confiança na comunidade, instruir a comunidade, mas acolher novos membros desta comunidade. Então vamos pensar muito bem nisso, porque hoje, sentado à mesa, parece que há robôs ali. Ninguém acolhe, ninguém dá atenção mais quem está em sua volta durante um almoço. É triste isso. As pessoas estarem isoladas, frente a frente umas com as outras. E às vezes o momento é para acolher o outro, para ouvir o outro, para dar atenção ao outro, para partilhar as boas experiências, como sempre foi, mas não está sendo mais. Nós precisamos voltar a resgatar esses valores do acolhimento da pessoa. A gente parece estranho diante dos parentes, comendo uma mesa. Parece estranho diante dos membros da comunidade, uma festa da igreja, porque todos estão navegando para outros mundos, como se não estivessem ali, como se a gente não existisse. Isso não é nada bom.